Teve Graça apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. É da mesma maneira, há um mistério aí. O que é que diz aí? É a mesma maneira. É a mesma maneira. E qual foi a maneira? Bem, que todos os homens nasceram em pecado, mesmo que se comportassem bem e rezassem muito, mesmo que não fizessem mal, mesmo que não roubassem, mesmo que ninguém tivesse nada de errado contra eles, a posição era de pecador. Mas quando Cristo vem, Ele estabelece um caminho. E qual é o caminho? Bem, antes os bebés eram concebidos em pecado, mas quando a aliança é mudada, o mesmo caminho se aplica. O bebê agora não nasce em pecado, o bebê nasce santificado e abençoado. E o que é que a Igreja Católica faz? Diz, olha, tens de batizar esse bebê, porque se não o baptizares ele está em pecado original, como se Cristo não tivesse feito nada. Dizer que o pecado original de Adão está num bebê que nasce hoje é uma blasfêmia. É por isso que a Igreja Católica é uma mentirosa. Toda essa doutrina é uma mentira. Pentecostais, religiosos, evangélicos. Achas que um evangélico se atreve a dizer, vamos pelo mesmo caminho? Se seguissem o mesmo caminho, não poderiam batizar. Se seguissem o mesmo caminho, não poderiam apelar ao arrependimento no púlpito. Estou a ser claro convosco. O que é que eu fiz? Respeitei o princípio da mesma maneira. Vejamos Romanos 9:11. Por que é que Paulo fala assim? Falamos do capítulo 5 e segue essa linha de pensamento, esse mesmo espírito. E vejamos agora o que diz Romanos 9:11. Pois não haviam ainda nascido. O bebê não estava lá? Nem haviam feito ainda nem bem, nem mal. Para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Vejam o que diz o capítulo 5, versículo 18 da segunda carta aos Coríntios. Diz o versículo 18, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério do arrependimento. E por que é que não diz o ministério do arrependimento? Porque quando Cristo morreu, Ele resolveu esse problema. Assim, Paulo não podia chamar ninguém e dizer, olha, vem e arrepende-te, porque então Paulo estaria a violar o princípio da mesma maneira. Então, o que é que ele fez? O ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? Bem, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo ao mundo, não tomando-lhes, digamos, em conta aos homens o quê? E nos encarregou a nós a palavra de quê? É isso que estou a fazer aqui agora, estou a dar-vos a palavra de reconciliação. Sim, é fácil. E com o que é que tem de se reconciliar? Com a tua mente, porque o vosso espírito já é perfeito. Olhem, se há aqui um visitante que nunca foi à igreja, bem, eu felicito-o por nunca ter ido à igreja. Se nunca foste à igreja, és um espírito perfeito. Bem,
Agora na sua mente tem de dizer: recebo esta palavra, recebo a minha reconciliação. Obrigado, Senhor, por me perdoar todos os meus pecados, por me fazer saber que sou abençoado e estou limpo. Esta é a mensagem. Abençoado é a palavra que Deus nos recomendou a nós. Tu deves ir pelos campos e pelas cidades, por todas as partes. Olha, Deus está a dizer através de mim. A verdade está escrita, a verdade não é um sentimento, a verdade é uma experiência pessoal, a verdade tem um fundamento e está escrita. Caso contrário, cairá nas mãos desse sistema onde lhe estão sempre a dizer: receber o quê? O que é que sente? Sinto a minha pele a arrepiar-se. Mas o que mais sentes? Não sentes a unção? Bem, posso senti-lo num dia e não o sentir no dia seguinte, mas e isto? Quando entramos na palavra, o sentimento não desempenha qualquer papel, porque o nosso sentimento não interessa aqui. O que interessa é o sentir do apóstolo quando nos diz: tendo o mesmo sentir. Chega de dizer: eu sinto, ele sente, ela sente. Não. É o sentir apostólico, né? O fundamento. E o sentir apostólico diz que estou completo, que estou livre do demônio, que esta é uma situação momentânea, que sou um anjo num vaso de barro e que ele me leva sempre em triunfo. É esse o sentir. Estou a dividir, a traçar, a julgar uma situação para que a compreendam. Mas quem falar a verdade hoje em dia vai meter-se em sarilhos. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade liberta-vos. E não quereis ser livres? O problema é que pensamos que éramos tão bons e que a religião era tão boa durante todos estes anos, e quando ouvimos uma coisa destas dizemos: não, isso é impossível. Agora, quando se vai à Bíblia Católica, que é a mesma versão que eu tenho aqui, mas se a Bíblia Católica diz que estamos errados, isso significa que a Bíblia é o pior inimigo da Igreja Católica. Agora, se lerem uma novena, se lerem a missa, se ouvirem cartas do Papa e por aí fora, não é isso que vos vai dizer, mas se lerem a Bíblia deles, verão que é aí que está o problema. Que problema, não é? É esse o problema que este ministério tem a nível mundial. E se aderirem porque amam a verdade, vão ter problemas. Eu aviso-vos para não ficarem. A menos que ameis a verdade e digais: apóstolo, não me importo de ficar, quero a verdade. A menos que tu queiras continuar na circuncisão, ou podes continuar por outro caminho, misturá-lo. E dizem: bem, para não receber perseguição, um pouquinho de circuncisão com um pouquinho de incircuncisão. O problema é que ali mesmo, vejam o que diz, olha, o versículo 9. Sim, o versículo 9 diz um pouco de levedura. O que é que o versículo 9 diz? Leveda toda a massa. Por outras palavras, pega-se num barril de maçãs e põe-se lá 100 maçãs. E uma maçã estragada tem a facilidade de estragar as 99. Agora as 99 não podem consertar a estragada. Que problema, não é? Eu não estou a mentir. Juro à minha mãe que não estou a mentir.
Tenho a certeza absoluta, mas tenho a certeza absoluta de que estou a dizer a verdade. E outra coisa, tenho a certeza de que eles não podem provar que estou errado, porque até agora não o conseguiram fazer. Portanto, esse é o trabalho. Que trabalho tirar as pessoas do evangelho de Pedro para metê-los no evangelho de Paulo. É por isso que ele diz: eu, Paulo, identifico-me, eu, Paulo, digo-vos que se fizerdes o que Pedro diz, Cristo não vos ajudará em nada. O Pedro era mau? Não foi mau, foi muito mau. Por causa das visitas, vejam o que o capítulo 2 diz sobre Pedro. Veja por que é que Paulo falou assim de Pedro. Vejam o versículo 11, capítulo 2, versículo 11. Sabes que isto sempre esteve na Bíblia, mas eu não o conseguia ver até aquele dia. E eu era um estudante da Bíblia. Eu lia para mim mesmo, mas isso estava escondido. Vejam o que diz o versículo 11. Mas Pedro veio a Antioquia. Quem? Quando Pedro veio a Antioquia, o que Paulo fez com ele? Porque o Pedro era de... Com certeza, porque te afastas das bênçãos de Cristo. Dão-nos um terço, põe-nos o terço, contamos todas as bacias do terço, mas estamos afastados de Cristo, não nos ajuda em nada. Porque Deus é um Deus de pactos. Reparem que na antiga aliança se diz que o homem que não se circuncidar está fora do povo, tem de ser apedrejado, tem de ser deitado fora, não serve para nada, porque Deus é um Deus de pactos. Tens de estar na aliança onde Deus está. Deus não está lá, Deus está aqui. E se estiveste lá, tens de sair de lá. Porque Deus está a mover-se. Por isso, tens de estar atrás de Deus. É como no Antigo Testamento. A nuvem movia-se, e quando a nuvem se movia, as pessoas tinham de a seguir. Assim Deus se moveu depois da cruz. Depois da cruz houve outro pacto. E com isso a religião mentiu para o mundo inteiro. Não é por maldade, mas o que acontece é que ele é um cego que diz a outro cego: anda, eu dou-te boleia. Não sei se lembram da história do cego da Quinta Avenida, em Nova York. Ele estava com a bengala assim, e ouvia os carros, mas não os via, e mexia a bengala à procura de alguém que o ajudasse a atravessar a Quinta Avenida, porque imaginem, tem tantas faixas. E depois o que é que aconteceu? Bem, de repente alguém veio e tocou-lhe, e ele, fantástico, ele andou, e quando andavam veio um carro e atropelou-os aos dois, porque quem lhe tocou era outro cego à procura de ajuda. E a cidade está cheia de cegos. O reverendo cego, o bispo cego, o monsenhor cego, o papa cego, o padre cego, a freira cega. E não digo que sejam maus, pelo contrário, são boas pessoas. Já viram como querem servir Deus? Amam o Senhor. Sabes por que é que eu sei que eles amam o Senhor? Porque eu também era cego lá. Eu estava na circuncisão. Vamos levantar-nos. Dizer à pessoa que está ao teu lado: eu prefiro a verdade, e me coloco no verdadeiro evangelho, a incircuncisão. Há um versículo bíblico que sempre me chamou a atenção, e ele se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8 a 13. Vamos lê-lo e aprender com ele. Quando todos o tiverem, digam aleluia. E pensar que costumavam dizer aleluia antes. Sabem como costumavam dizer? Costumavam dizer aleluia. Mas depois de serem iluminados, dizem, já não podem dizer isso.
O amor nunca deixa de ser. Mas as profecias se acabarão. Falando do futuro. Porque Paulo sabia que eles iam continuar a dar profecias. De fato, ele próprio faz uma profecia aqui, porque havia espaço para isso. Mas as profecias se acabarão, e o que é que vai acabar? As línguas. Reparem, mas até que venha o perfeito, diz ele. É a lei, a ciência, porque a ciência não acabou. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas olha o que ele diz, mas quando vier o perfeito. Então, o que é em parte se acabará e o que é em parte? As profecias, as línguas. Eu pensava que quando ele dizia, quando o perfeito vier, era quando o fim chegasse, que todo o evento terminasse. E naquela época pensávamos que Cristo veio e o mundo acabou, que o mundo explodiu e pronto. Mas Paulo disse, quando o que é perfeito vier, o que é perfeito? Ele diz que então as línguas cessaram. E é verdade, nós já não falamos em línguas, elas cessaram. Neste ministério elas cessaram, porque se você se levanta aqui e fala em línguas, é um espetáculo indesejável aqui. Quem é que vai se impressionar com isso? Se isso é algo que cessou, ouçam o que vos vou dizer. Ouçam o que vos vou dizer. Paulo diz que quando alguém fala em línguas, fala diretamente delas, fala de mistérios, e alguém pode dizer, ei, isso é muito importante, mas de que nos serve falar com Deus se Deus sabe e nós sabemos? Ficamos sem fruto. Ele diz que quando falas em línguas desconhecidas, línguas angélicas da tua alma, do teu espírito, porque és um anjo, dentro de ti tu és um anjo. Olá! Porque há pessoas por aí a dizer, essas pessoas dizem que são anjos. Teimoso. E o que é que tu vai ser? Um cavalo. Espírito e anjo são sinônimos. Somos todos anjos. Isso é óbvio. É como uma coisa de escola dominical aqui. Eles dizem, não, eu não sou um anjo. Olha o que eles dizem, eu não sou um anjo. Bem, se não és um anjo, então não sei o que és. Então és um filho da perdição e até um filho da perdição é um anjo da perdição. Porque não podes negar a tua identidade, abençoado. Agora vejam isto, sabem por que é que quando o perfeito chegasse a língua acabaria? Porque estava a chegar uma altura em que o Filho do Homem ia chegar com a mente de Cristo. E então ele dar-nos-ia os mistérios das palavras inefáveis. E então esses mistérios das palavras inefáveis são o que tu falavas em línguas antes, que não entendias. Falar? É por isso que já não falas em línguas, se já sabes em espanhol, que melhor do que em espanhol. Abba, Pai. Diz quando eu era uma criança em Cristo. E eram espelhos de má qualidade, espelhos brilhantes, do gênero dos que se usavam para fazer um reflexo onde não se via a cara. Não eram aqueles espelhos de aumento que as mulheres usam hoje em dia, onde se vê o mais pequeno pormenor. Não era assim, era um espelho muito opaco. Ele diz que agora vemos por espelho obscuramente, disse Paulo, mas ainda quando vier o perfeito. Reparem que o perfeito veio com a vinda deste ministério. Em 1973, a perfeição veio sobre a terra. Vejam, quando o perfeito vier, então veremos cara a cara. É por isso que agora não é preciso procurar Deus nas nuvens ou dizer, onde está Deus, se for cara a cara? Houve isto naquele tempo, ele diz, agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido.
Já te conheces como foste conhecido? Sabes que hoje estava a ler umas cartas, porque recebo muitas cartas quando viajo e levo muitos meses a lê-las, fico para trás, até as crianças me escrevem muitas cartas. Mas hoje tinha lá um pacotinho que tinha sobrado do Natal e cartas que me escrevem. Sei que é a vossa maneira de exprimir o que vos aconteceu e leio-as. E noto que a maior parte delas são de pessoas que estão cá há anos. Alguém me escreveu: quando me tomaste nos teus braços, curaste todas as minhas feridas. E eu fiquei saciado. Escreveu-me uma mulher abençoada que está cá há 10 anos. Mas quase todas as cartas dizem a mesma coisa. Tinha um vazio, não sabia quem era. Sentia-me assim, sentia-me distante. Bem, por outras palavras, esta palavra preenche um vazio tão grande na vida das pessoas. É por isso que a religião causou tantos danos, porque a religião dá-nos tudo, exceto a nossa identidade espiritual. A religião funciona no exterior: não vestir, não tirar, não gostar, não tocar, não conduzir, não fazer. Cuidado com a forma como te vestes. Olha, as calças não devem ser curtas, a saia deve ser comprida, tudo está no exterior. Agora o perfeito está no interior e nenhuma religião tinha chegado ao interior, porque o Senhor reservou isso para si. Ele era o que vinha para edificar a igreja, ele disse-o. Mais ainda na carne, o Espírito que estava em Jesus Nazaré disse: eu edificarei a minha igreja. Ele não disse outra coisa, ele disse eu. Olha, foi isso que disseste, Pedro. Sob essa confissão disseste: eu edificarei a minha igreja. Isso significa que o Espírito que estava em Jesus de Nazaré já sabia que se ia manifestar nestes tempos. E é isso que ele está a fazer, a construir a igreja. E se o Senhor não edificar a casa, eles trabalham em vão. É por isso que o homem até hoje não conseguiu construir nenhuma igreja, como esta igreja, nenhuma. Vamos passar a Gálatas capítulo 2, versículo 7, e leiam comigo, e ou concordam comigo ou discordam de mim. Bem, é assim: antes, pelo contrário, como viram que me havia encomendado o evangelho, diz, evangelho de quê? Da incircuncisão. Como Pedro qual? Como Pedro qual? Quantos evangelhos existem? Há o da incircuncisão e há um sobre a circuncisão. Mas o evangelho que Pedro pregava era até Cristo morreu. Depois de Cristo morrer, Pedro já não podia pregar. Percebem? Por outras palavras, Pedro não podia continuar a pregar porque o evangelho que Pedro pregava era um evangelho de obras. Um evangelho de batismos, a ceia do Senhor, o que eles chamam de Páscoa, observações judaicas, dia de anos, vigílias. O que todas as igrejas fazem hoje que chamam de boas, esse é o evangelho de Pedro. Ah, perdoa-me. E todas essas igrejas têm razão em fazer o que estão a fazer, repreendendo demônios, chamando pecadores às pessoas. Elas estão certas de acordo com o evangelho de Pedro. Agora, de acordo com o evangelho de Paulo, elas não estão. Porque o evangelho de Pedro deixa isso bem claro. Em Hebreus capítulo 9, versículo 9. Vejam o que diz. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Para que percebas o que é o evangelho, para que não vás mais àquela igreja que frequentavas. Não vá, não seja um tolo, como eles dizem em Porto Rico. Não percas o teu tempo a ir à igreja se eles te estão a vender um porco num papo. Estão a enganar-vos. Olha, é como se fosses a um médico e ele te receitasse um medicamento e a enfermeira que trabalha com ele te dissesse: esse medicamento expirou há cerca de 10 anos.
E tu dizes, o que queres dizer com isso? Quer dizer que eu vou tomar? Não, esse antibiótico já não funciona. Agora, este de que vou falar expirou há 2000 anos e eles ainda o estão a vender como um bom remédio. Olha o que Pedro pregou. O qual é símbolo para o tempo presente, para aquele tempo, as coisas que foram feitas, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem aperfeiçoar quanto à consciência ao que pratica esse culto, porque consiste em quê? De comidas e bebidas, de diversas abluções, ordenanças sobre a carne, tais como não te vistas assim, não usar joias, não usar maquilhagem, coisas da carne e certos símbolos judaicos da época. Agora vejam o que diz aí. Impostas, estava tudo bem para essa altura. Impostas até o tempo de quê? Próximo versículo. Mas estando já presente Cristo, quando Cristo está presente, então você tem que abandonar, Pedro, o evangelho que é pregado hoje em todas as igrejas. De facto, estou respeitosamente a chamar-lhe uma igreja, porque aquilo não são igrejas. São edifícios judaizantes. Não são cristãos, perdoem-me. Os batistas, os pentecostais, eles não podem ser cristãos, porque para ser cristão tem que pregar o evangelho da incircuncisão. Perdoe-me, nós não podemos nos comprometer com isso, não podemos. Não podemos nos comprometer com isso. Se tiverem um filho que está a morrer e encontrarmos o remédio para o curar, lutamos por esse remédio. Se não lhe o derem, ele morre. Por isso, o teu espírito, olha, tu és espírito. O vosso espírito, para o vosso espírito reviver e nascer verdadeiramente de novo. O único evangelho que vai conseguir trazer-vos a vida e para que despertem é o evangelho da incircuncisão. Nós temos um advogado em Barranquilla e depois ele começou a ouvir-me. E esta pequena parte de que estou a falar, ele percebeu. E então ele chamou outro amigo da mesma igreja, outro advogado, e disse: ei, vem cá, ouve-o. Ouve aquele que dizem que é falso, ouve-o. E ele também percebeu: ei, olha, mas o que é que estamos a fazer aqui na nossa igreja? Bem, e parece que o pastor ouviu falar disso. E o pastor foi à casa do advogado e disse-lhe: diz-me, estás a ouvir o José Luiz? E ele disse: claro, pastor, por que é que eu havia de lhe mentir? E depois: bem, tu sabes que ele é um falso profeta, não sabes? E ele diz: bem, se ele é um falso profeta, diz-me primeiro estas coisas. E ele mostrou-lhe esse versículo. Diz-me uma coisa, foi dado a Pedro aquele sobre a circuncisão, não foi, pastor? E o pastor disse sim. E Paulo: a incircuncisão, qual dos dois evangelhos devemos nós, gentios, seguir? E o pastor disse-lhe: o de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Por outras palavras, qual deles pregas? É uma igreja muito grande em Barranquilla, como é que se chama? É uma igreja muito grande e eles são líderes importantes lá. E assim, ele diz: bem, nós pregamos um pouco das duas coisas. Não se pode misturar as duas coisas. Se misturarmos isso, temos um curto-circuito na nossa cabeça. Vê-se o diabo na sopa. E depois, como ele é advogado, é um homem que estuda direito, ele é firme quando tem uma conversa. Ele disse: não, espere um minuto, pastor. Por outras palavras, diz-me que o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, mas tu pregas o evangelho da circuncisão. E ele respondeu: o que acontece é que, se eu disser isso,
serei expulso do conselho. Não, mas não é isso que está em causa. O problema é que os meus filhos estão lá, pastor. Minha esposa está aí. Aí está minha família. Quer dizer que pelo seu ventre, pelo seu salário... Você sabe que esta é a verdade e não a prega? Eu não vou voltar. E não voltaste. Diz no versículo 18: depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para ver a Pedro e permaneci com ele 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor. Nisto que vos escrevo, eis aqui diante de Deus que não minto. Ou seja, que naqueles 3 anos, Pedro já havia desviado a igreja da Galácia. Paulo estava preocupado, então ele disse: eu preciso ir até Jerusalém e ver o que está acontecendo lá, porque noto que as pessoas aqui, eles desviaram-se para outro evangelho. Eu imagino que tenha sido Pedro. Deixe-me ir até lá e ver. Sim, é essa a ordem. E então 3 anos se passaram e Paulo estava preocupado. Olha, os pastores de hoje são exatamente como Pedro. Então eu sou como Paulo e eles são como Pedro. Quando dizemos, vamos lá irmãos, vamos usar as comunicações, vamos continuar a chegar aos outros. Bem, eles preocupam-se porque pensam que somos falsos e pensam que estou a pregar outro evangelho, quando são eles que estão a pregar outro evangelho. É por isso que é preciso insistir nestas terminologias. Não se cansem de as ouvir, voltem e repitam-nas de novo. Paulo disse, tens de repetir, tens de memorizar, tens de ter inteligência espiritual para compreender o mistério da iniquidade. Não estão a perder o vosso tempo aqui, estão a aprender os mistérios ocultos do engano de 2000 anos. Olha, se o Discovery Channel vem aqui e aprende tudo isto, eles usam nos seus programas, porque estão a falar de suposições, mas isto são provas, ciência escrita, e eu tenho as escritas. Portanto, a condição era essa na altura. Mas é melhor irmos para o capítulo 3, versículo 1 a 5, para que possam ver o que aconteceu. Esta congregação foi movida. Gálatas 3, versículo 1 a 5, vou resumir vários capítulos assim, depois vocês juntam-nos e fazem o vosso romance em casa. Diz, ó Gálatas insensatos. Noutra versão diz, ó Gálatas estúpidos. O que acontece é que estas são versões revistas, porque é muito insultuoso chamar estúpido a uma pessoa, mas diz, ó Gálatas estúpidos, quem vos enfeitiçou, diz a versão original. Aqui diz, quem vos fascinou, o que é a mesma coisa, mas diz isso de uma forma mais decente. Em vez de dizer que vos enfeitiçou, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante cujos olhos Jesus Cristo já foi apresentado claramente entre vós como crucificado? Quer dizer, como é que vão imitar Jesus de Nazaré se ele era judeu e já tinha sido crucificado e ressuscitado? Isso é claro. Não podem continuar a ensinar os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Esse não é o vosso quadro de referência, porque ele era judeu, comia como um judeu, vivia como um judeu. Essas eram práticas judaicas. Vestia-se como um judeu. Por isso, quando ressuscitou, não se pode olhar para o que foi feito antes da cruz, porque se cai no mesmo fanatismo. Temos de olhar para o que foi feito depois de ele ter ressuscitado. De Cristo vos desligastes, os que pela lei vos justificais, da graça haveis caído. Imagina, todos os católicos estão caídos da graça. Caídos, justificam-se pelo jejum, justificam-se pelo bom comportamento, justificam-se pelas horas que rezam, justificam-se pelas informações que partilham no hospital. É tudo, estou a fazer. E depois, aquele Tiago que é um legalista, diz-lhes, sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. É por isso que todo mundo está fazendo, e fazendo, e fazendo. A igreja está cansada.
Quantos já estavam cansados antes? É um cansaço que, uau! A congregação dos santos cansados. Versículo 7, 5, 7. Estavas a correr bem? Quem te impediu de obedecer à verdade? Ouvi isto, esta persuasão não procede daquele que vos chama. Um pouco de levedura leveda toda a massa. Eu confio a respeito de vós no Senhor, que não pensareis de outro modo. Ouvi isto, mas o que vos perturba levará a... Quando? É o Filho do Homem que os está a condenar, porque até agora ninguém o descobriu. Gente, olha, até eu achava que Pedro era gente boa. Esse é o exemplo de todos os pregadores evangélicos da América, como ele andou sobre as águas. Pedro é... Toda a gente fala de Pedro e fazem dele um exemplo. O grande apóstolo Pedro, que curava os doentes com a sombra, não com a palavra, com a sombra, isso é feitiçaria. Curar as pessoas com a sombra. Era um curandeiro de aldeia, era isso que Pedro era. Primeiro papa, curandeiro de aldeia. Quantos papas é que há? Muitos, não é? Muitos charlatães. Mentirosos porque não pregam a verdade. Apóstatas porque se afastaram da fé. Malditos porque estão sob a maldição. Que mais lhes pode chamar? Eu sou mais decente do que Paulo. Paulo chamava-lhes cães, animais malignos. Terminemos em Gálatas 2,14. Tende o ler, porque esta é a aplicação para terminar. Isto é para terminar. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como quem? Mas como pode Pedro viver como um gentio? É por isso que em Gálatas 6,15 se diz que em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão contam para nada, a não ser para uma nova criação. Porque Pedro não era uma nova criação. Aprendeu a língua de Paulo porque passou 15 dias a falar com Paulo. Então ele disse: eu sei como entrar no meio deles para poder enganar. E aprendeu a língua. Foi por isso que ele desviou aquela congregação. Porque ele vivia como quem? Olha, como um gentio. Vives como os gentios e não como judeu. O que é que ele estava a fazer ali? Bem, ele estava forçando os gentios a se judaizarem.